Vamos ler? Salmo 150, lemos assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você que respira, eu convido você nesse momento a respirar e dar um aleluia logo depois. Aleluia. Amém. Vamos orar? Ora por mim. Abençoa a minha vida aqui, para que Deus fale com você a partir da meditação, da exposição desse texto. Obrigado, Pai. Nós queremos dizer amém para cada oração feita nesse momento. Que todas as pessoas aqui saiam alimentadas pela Tua palavra, meu Pai. Não queremos que alguém que chegou a esse culto, seja pelo link, pela internet aí, ou presencialmente, saia desse momento vazia por alguma razão. Mas que o Senhor fale conosco e nos alimente. Tira toda a distração de dentro de nós. Limpa a nossa mente nesse momento, meu Pai. E tira toda a nossa distração do ambiente. Aqueles que estão em casa com muitos barulhos, com muitas distrações, ajuda nesse momento a organizar as coisas para que todos aqui, meu Pai, todos participando desse culto, possam aproveitar ao máximo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos um tempo meio esquisito com relação ao povo de Deus. Eu tenho dito, Deus não parou de agir. Vencendo vem Jesus, Ele continua vitorioso. Mas as batalhas, elas estão sendo travadas e muitos estão ficando pelo caminho. A gente vive uma geração em que muitos estão se desigrejando. Volta e meia eu toco nesse assunto aqui nas nossas mensagens. E para piorar a situação, veio uma onda de pandemia para provar a nossa fé. E para mostrar para alguns que eles poderiam se acomodar ainda mais. E a verdade, meus irmãos, é que muitos mesmo contra a sua vontade, estão vivendo tempos esquisitos de esfriamento do seu coração. Que não servem mais como serviam, não adoram mais como adoravam. E por mais que muitas vezes desejem isso, porque dentro de si tem o Espírito Santo dizendo, você é meu filho. Ainda assim se sente num tempo estranho. E sente uma necessidade de que algo aconteça que mude essa situação. Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem sobre adoração. E eu quero dizer para você de cara que a adoração tira a gente do estado onde nós nos encontramos. Mais especificamente é sobre um tipo de adoração que nós chamamos de louvor. Quando nós elogiamos ao Senhor. Mais especificamente ainda, quando nós fazemos isso por meio da música e da dança, que é o texto que nós lemos aqui nessa noite. E o louvor, meus irmãos, ao Senhor, quando o louvor é bíblico, ele realmente mexe com algumas coisas dentro de nós. Porque quando o louvor ele está em sintonia com aquilo que a Bíblia diz, o tempo todo ele está fazendo a gente se lembrar de algo que o nosso Deus é. Às vezes você está com um problema gigante para resolver. E de repente você chega num culto e começa a cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Espírito Santo começa a falar com você. Eu sou grande. Você tem um Deus grande. O que é esse problema?
E o tempo todo, enquanto a gente cantava aqui, em cada canção, até aquelas de repetição, né? Eu ficava pensando assim, cada detalhezinho, associando com um texto bíblico outro. E pensando como Deus vai nos fortalecendo a partir do momento em que a gente o louva. Jesus disse que é necessário que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Um dia eu lendo esse texto, eu me fiz a pergunta, é necessário para quem? Deus não precisa de nada. É necessário para a gente adorar o Senhor. Louvar a Deus é um tipo de relacionamento com Ele. É uma forma de você se relacionar com Ele. Você canta para Ele, você está se relacionando com Ele. É uma forma de você se achegar a Ele. E a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, bem forte para o pessoal ouvir lá de casa, hein? Achegai-vos a Deus e Ele... Ouviram aí? E Ele se chegará a vós. A Bíblia diz que o Senhor está assentado, estabelecido, está presente no meio dos louvores do seu povo. Então, meus irmãos, como eu disse na outra semana aí, algum dia eu estava pregando, foi naquela mensagem das muralhas caindo sobre a presença de Deus. Ele está presente em todos os lugares, mas onde há adoração, Ele manifesta a sua presença aos seus filhos. É sobre isso a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite é sobre aleluia. O Salmo 150, ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. E eu preciso te contar algo que talvez você não saiba sobre esse salmo. Ele está cheio de aleluia no meio dele. Que na nossa tradução, eles traduzem a palavra aleluia. Mas se você parar para contar, são 13 aleluias nesse salmo. A palavra aleluia, ela significa louvai ao Senhor. Por isso que não faz sentido, meus irmãos, a gente falar aleluias no plural. Às vezes a gente faz muito, né? A gente está falando glórias ao teu nome, aleluias ao teu nome. Aí fica meio estranho, porque louvais ao Senhor, no plural, senhores, sei lá, não faz muito sentido. Mas às vezes acaba saindo, né? Na boca de um, de outro. Não adianta muito ensinar, não, vai continuar saindo. Já perdi as esperanças. Mas existe o plural de aleluia nesse contexto que eu estou falando. São 13 aleluias. 13 convites, ou melhor dizendo, comandos para a gente, povo de Deus, para louvá-lo. E olha, quando Deus começa a repetir muito algumas coisas, fica esperto. Seu pai fala coisas repetidas para você, repetidas para você. Você que se lembra aí da sua convivência com seu pai, de repente seu pai e sua mãe nem estão mais presentes na sua vida, mas tente se lembrar de quem criou você. Se o seu pai manda você escovar os dentes todo dia, é porque esse negócio é importante. Então a Bíblia às vezes vai fazer um trabalho de ensino por repetição. No caso da poesia, no livro de Salmos, a repetição então acontece demais. Eu vejo às vezes alguns crentes modernos dando piti na internet, falando contra certas músicas. Porque fica repetindo, parece um mantra gospel e não sei o que. E não conhece na verdade a quantidade de repetições que existem no livro de Salmos. E fala um negócio, porque a sua benignidade dura para sempre. E fala outro negócio, porque a sua benignidade dura para sempre. Repetição, repetição, repetição. Paulo gostava disso também. Faz parte do nosso trabalho de adoração e do trabalho de ensino de Deus a nós. 13 aleluias, 13 comandos de louvai ao Senhor. E depois do primeiro, da abertura do salmo, louvai ao Senhor, diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A primeira coisa aqui que o texto vai clarear para a gente é o onde. E ele fala primeiro no seu santuário. Irmãos, antes que a gente comece a pensar, mas não existe mais o santuário como lá no Antigo Testamento, o santuário de Deus somos nós. Vamos entender o sentido disso no todo. O santuário era onde o povo de Deus se encontrava para adorar.
Paulo vai chamar a igreja de Jesus de santuário, não simplesmente o indivíduo que é a habitação do Espírito Santo, mas a coletividade vai chamar de santuário. E a primeira coisa que diz é: louvai a Deus no seu santuário. Irmãos, que diferença faz quando a gente está junto adorando ao Senhor? Você consegue sentir isso? Eu adoro a Deus no secreto, e tem um poder, e tem uma coisa muito forte nisso, de eu estar sozinho com Deus adorando. Às vezes eu vou para o meio do mato, com algum instrumento musical, ou às vezes sem nada, e fico adorando ao Senhor. Às vezes a Jennifer sai de casa e carrega as crianças, vai lá para a casa da mãe dela. E você sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar cantando, eu e Deus dentro de casa, para Ele. Que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa. Mas olha, irmãos, o louvar a Deus no santuário, e no contexto do Salmo, quando o povo se juntava para adorar ao Senhor, irmãos, a gente sai de uma forma muito mais impactada. Sabe que às vezes a gente está com o coração frio, e é difícil a gente começar a queimar para valer na presença de Deus. Mas você se junta num culto como esse, e a gente começa junto, pelo simples fato da gente estar junto. Como é forte, como é algo poderoso. Irmãos, esse salmo, em vários momentos dele, ele vai falar sobre a adoração na coletividade, todo mundo fazendo coisas juntos para o Senhor. É importante a gente reafirmar isso. Algumas pessoas dão uma importância grande só para o momento da palavra. Mas, meus irmãos, o culto ao Senhor é o todo. Eu ouvi há tempos atrás, não me lembro qual é o teólogo, que ele disse o seguinte, que o mais importante, a atividade mais importante para a igreja é a adoração, não é nem a obra missionária, porque só existem missões porque não há adoração. Porque alguém ainda não é um adorador, porque um povo ainda não é adorador do Senhor. Então a igreja precisa fazer a obra missionária, para que ali também haja adoração ao Senhor. Olha que coisa forte. Então louvai a Deus no seu santuário, mas também no seu santuário, mas também louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E o que é firmamento? Firmamento é a expressão que diz respeito a esse céu que nós vemos quando nós olhamos para cima. Não necessariamente o paraíso, a morada de Deus, mas toda essa região. A cosmovisão hebraica entendia que existia uma grande abóboda que segurava as águas celestiais. Mas de uma maneira geral eles chamavam firmamento toda essa parte que nós olhamos para cima. Então louvai a Deus no seu santuário, mas louvai-o também no firmamento. Eu leio isso aqui da seguinte forma, meus irmãos: aonde você andar nesse mundo, ainda que você esteja debaixo de uma caverna, o firmamento está sobre você. Eu lembro mais uma vez da palavra de Jesus à mulher samaritana, quando ela pergunta se era no monte que devia adorar ou em outro monte. E Jesus diz que não importa mais o lugar, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode adorar ao Senhor, pode fazer o local de adoração, seja o santuário coletivo ou o santuário seu ali individual, em qualquer lugar debaixo do firmamento. Aliás, se você sair do planeta Terra, você vai continuar vendo as estrelas. O ministério de louvor, antes de começar a ir orar, debaixo ali da primeira sala, e eu falei: não, vem todo mundo para fora, um calor. E quando a gente chegou ali, a primeira coisa que eu disse foi: olhem para cima, o firmamento, obra do seu poder. É gostoso quando o salmista coloca isso. Ele não fala só o firmamento, ele completa, obra do seu poder. Porque quando a gente olha para as obras que Deus fez, as obras do seu poder, a gente tem um vislumbre do que seria a grandeza de Deus. Quando a gente olha para um céu estrelado, meus irmãos, às vezes a gente vai orar num monte, a gente vê cada céu lindo. Às vezes chega uma ovelha para mim e fala: pastor, viu uma estrela cadente ali? Todo mundo maravilhado com o que está acontecendo. E a gente olha para esses cenários tão lindos
e a gente pensa na grandeza de Deus. A gente glorifica o seu nome. Louvai-o, mais um aleluia. Pelos seus poderosos feitos, louvai-o, consoante a sua muita grandeza. Se antes ele disse onde nós devemos adorar, agora o salmista vai dizer para a gente o porquê nós devemos adorar. E ele fala duas coisas aqui. Ele diz pelo que ele faz, e ele diz pelo que ele é. Então, uma das coisas mais importantes numa adoração, num louvor que seja bíblico, é a gente fazer referência àquilo que o Senhor faz. Cantar as grandezas do Senhor, cantar os feitos dele. As coisas que ele fez no passado. As coisas que ele faz no presente. E as coisas que ele fará. Então olha só, louvai-o pelos seus poderosos feitos. A gente vê tanta desgraça no mundo e a gente fica ocupando a nossa mente com tanto problema para resolver, que a gente tira o foco das coisas, das tantas coisas que Deus já tem feito. Se eu pedisse para você contar 10 coisas que Deus fez na sua vida essa semana, você conseguiria lembrar? Parar para louvar ao Senhor. Volto a dizer, um louvor conforme a Bíblia faz com que a gente lembre do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele fará. Como eu gosto de cantar a justiça de Deus, como eu gosto de cantar os milagres de Deus. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou em Jericó, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Oh, chegou, achou o tom. Maldade, né, com o tecladista. Você sabe por que ele está ali? Ele não está ali, meus irmãos, para poder fazer uma caminha, um fundo musical, para deixar você comovido, não. Eu não preciso disso e nem gosto. Ele está ali para adorar. Ele está ali para abrir o céu sobre esse lugar com adoração constante o tempo todo. Porque eu aprendi isso na Bíblia, uma relação entre a palavra profética e a adoração do tangedor. Sem palavras, só tangendo diante do Pai, como a gente vai ver aqui nesse texto mesmo. Mas como eu estava falando, eu comecei a cantar essa canção porque é uma canção que fala sobre a cura de Jesus nos dias de hoje. Quantas situações de cura a gente viveu na igreja cantando uma canção dessa. Eu gosto de cantar sobre a volta de Jesus, sobre o que Ele vai fazer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Adore ao Senhor, louve a Ele pelo que Ele faz, mas também consoante a sua muita grandeza, ou seja, por aquilo que Ele é. Muitas vezes a gente não precisa nem lembrar do que Ele faz, a gente só precisa lembrar da sua grandeza, e a gente entende que Ele é digno. A gente não adora simplesmente pelas bênçãos, pelos favores, pelas demonstrações de poder, mas pela sua dignidade, pelo seu merecimento, por aquilo que Ele é, por Ele ser Pai sobre nós, por Ele ser o nosso Criador. São tantos adjetivos para o nosso Deus, e às vezes a sensação que eu tenho é que faltam ainda palavras no nosso idioma, para falar a respeito do que Ele é. Ele é digno, meus irmãos. Às vezes eu estou orando e a vontade que eu tenho de dizer para Deus é só repetir isso: o Senhor é digno, o Senhor merece, o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive de mim, recebe. Eu quero cantar para o Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. Louve a Ele, conforme a sua muita grandeza. E aí o texto diz o seguinte, mais um aleluia, verso 3. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa.
E essa palavra aqui traduzida para a gente como trombeta é a palavra hebraica shofar. Me empresta aí. Pedi para separarem ali um shofar, para ficar bem didático aqui para os irmãos. Quando a gente vê, fica melhor da gente visualizar. Shofar é esse instrumento aqui, um dos instrumentos mais antigos. Ele é feito de chifre geralmente de carneiro ou algo que faça lembrar um carneiro. Chifre de boi não serve, senão vira berrante, né? Tem gente que confunde. Esse aqui é de antílope. E dentro do judaísmo, em algumas linhas do judaísmo, ele até hoje é considerado um instrumento sagrado. Por quê? Porque lá naquela história de Abraão e Isaac, o carneiro estava preso pelos chifres. Aquele carneiro que representa o próprio Jesus, e muitos deles nem sabem disso, não é? Estava ali preso pelos chifres, e eles fazem um instrumento de chifre em referência a isso. E vou tentar tocar aqui para mostrar para os irmãos. Não sei fazer os toques corretos, tá? E para piorar a situação, estou com 25% do meu pulmão comprometido, meus irmãos. Descobri essa semana. Desde aquela vez que eu peguei Covid, o médico disse essa semana que é igual uma floresta que pegou fogo, não tem mais um incêndio, mas a área devastada continua ali. É por isso que às vezes eu tenho que respirar no meio da música quando eu estou ministrando. Mas para os irmãos que nunca ouviram o som de um shofar, deixa eu tocar aqui para os irmãos. Desisto. Ficou parecendo um elefante passando mal. Mas é um som assim. Evoluiu para corneta, evoluiu para trombeta, que é de metal, não é de chifre de animal. Mas por que diz? Louvai ao som do shofar. Algumas traduções vão dizer com o som do shofar, e outras vão colocar ao som do shofar, que para mim traduz um pouco mais o sentido, porque o shofar não é todo mundo que vai tocar. E é aí que está o ponto que eu quero chegar com relação a louvar ao som do shofar. Quem tocava shofar, meus irmãos, era o sacerdote. E a gente vê isso em várias situações ao longo do Antigo Testamento. Como eu disse numa mensagem aí, há 2 semanas atrás, shofar fala de proclamação, de anunciação de algo que Deus vai fazer. E fala também de convocação. Então, a gente vê em várias reuniões solenes do Antigo Testamento, esses toques como algo presente. Você sabe o que isso diz pra gente? Louvai-o ao som do shofar fala de comando sobre a adoração. Fala mais uma vez de coletividade, de sacerdotes convocando o povo para juntos adorarem ao Senhor. Importante voltar a tocar naquele ponto, não é? De pessoas que estão se entregando ao individualismo desse presente século. Nós somos parte um do outro. E nós precisamos estar juntos para nos completar, para nos complementar. E na adoração também. Existe um comando, existe algo que acontece como numa orquestra existe um maestro que vai conduzindo as coisas. Existe um ministrante de louvor que dá comandos de adoração. Existe alguém que grita aleluia no meio da congregação. E aleluia significa o que mesmo? Louvai ao Senhor. Então entenda, quando um ministrante está aqui, ele dá um grito, louvai ao Senhor, é para a gente que ele está gritando. Louvai-o ao som do shofar, saiba adorar debaixo de comando. Quando ele fala, levante as suas mãos e dê um grito bem alto ao Senhor, saiba adorar ao som do shofar, saiba adorar debaixo de comando, porque é assim que a gente vê o povo de Deus se movimentando nas Escrituras. E aí continua. Louvai-o com saltério e com harpa.
estava estudando o comentário de um teólogo chamado Russell Champlin, e ele falando a respeito dessa sequência de instrumentos bíblicos, e a sequência é mais ou menos o seguinte: o shofar ele começa ali do sacerdote, e agora vem saltério e harpa, que são instrumentos que eram tocados pelos levitas. Os levitas que mexiam com música. Os levitas não mexiam só com música, mas existia um grupo que era separado para viver para isso, estudar profissionalmente um instrumento. E esses dois instrumentos, a harpa e o saltério, são instrumentos extremamente delicados de se manusear, de se tocar, e não é qualquer pessoa que tocava instrumentos como esses. E na sequência a gente vai tendo outros instrumentos que são mais simples e que o povo, de uma maneira geral, ia tocando. Então você começa lá com o shofar, aí você tem o saltério e a harpa, você tem os adufes, a dança, que já é mais geral, você tem aí instrumentos de corda e flauta, e ele vai indo, símbolos sonoros, símbolos retumbantes, para concluir no final, todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Ele parte lá do sacerdote, vai caminhando até a terra inteira. Todo mundo que tem fôlego louve ao Senhor, a gente vai chegar lá. Então existe um comando vindo do sacerdote, existe uma equipe especializada na música, que estudou a música, que está aqui ajudando a conduzir o povo de uma maneira geral. E aí chegam, louvai-o com adufes e danças. Eu particularmente gosto muito desse versículo. Por quê? Primeiro porque ele fala de batuque. Adufe é um pandeiro, é um instrumento rítmico. E segundo porque ele fala de dança. Eu vivi numa geração que muitos dos jovens aqui talvez não consigam nem imaginar o que eu vou falar. Mas uma pessoa que dançasse dentro da igreja, ela ia ser muito provavelmente, aliás, se ela fosse vista dançando em qualquer lugar, ela muito provavelmente seria excluída da igreja. Quem é que viveu esse tempo dentro de uma igreja? Poucos irmãos conheceram essa realidade. Batuque dentro da igreja está queimado. Eu vivi, meus irmãos, a entrada da bateria dentro da igreja, como esse instrumento foi polêmico. Eu soube de uma igreja que recebeu uma doação de um jogo de percussão, e parte da igreja falava, não pode, isso é instrumento da macumba, não pode entrar um negócio desse dentro da igreja, porque o pessoal vai dizendo que tudo é do diabo, né? Antes da bateria entrar na igreja, quem sofreu com isso foi o violão, porque era um instrumento mundano. Antes do violão, o piano vai colocar dentro da igreja esse instrumento que é tocado nos cabarés. Irmãos, houve época na história da igreja que até a harmonia, você juntar uma nota com outra, que não fosse dentro daquelas repetições que eles faziam, era considerado um som do demônio. Qualquer dissonância que você fizesse, era considerado um som de Satanás. As pessoas vão inventando coisas, porque na verdade não é que Deus não aprova esses instrumentos, são elas que não aprovam. Então chegou um ponto lá pela Idade Média, que qualquer expressão de alegria, meus irmãos, era considerado algo maligno. E uma pessoa santa teria que ser uma pessoa com um semblante caído, triste, infeliz, porque Jesus sofreu. Hoje eu li um texto de uma festa no Antigo Testamento, em que o líder olhou assim e falou, esse povo está muito triste, chorando aí, ó, vocês estão proibidos de ficar triste. Agora todo mundo vai ficar feliz, vamos fazer festa todo mundo. E começou ali a estabelecer uma festa, uma festança no meio do povo. Deus quer ver o seu povo celebrando de alegria. E se você precisava de um texto bíblico para poder dançar, olha aqui, louvai ao Senhor com dança. Irmãos, isso era algo tão natural na cultura hebraica. A gente vê expressões com dança em vários pontos da Bíblia. Mas por causa dessa questão lá da Idade Média, que acabou sendo passado ainda pela Reforma Protestante, um culto etnocentrista, cheio de costumes de determinada cultura, sendo empurrado para outras culturas, fez com que a gente chegasse nessa questão de muita gente ter dificuldade para dançar na presença de Deus.
E é algo tão simples, é algo tão natural. Eu não sei dançar, mas eu pulo, eu faço a minha dança aqui do meu jeito. Você pega um bebezinho, eu sempre gosto desse exemplo. A coisa mais perto de alguém zero de cultura, de influência da sociedade, um bebê, e bota uma música animadinha, pode ser um pagode perto desse bebê. O que ele começa a fazer? Você já viu isso? Começa a se sacudir, porque nós somos seres dançantes, seres musicais. E às vezes as pessoas ficam falando, não, porque lá no Novo Testamento não existe nos elementos culticos a presença de dança. Conversa fiada de quem quer torcer as coisas. A referência de adoração do Novo Testamento é o livro de Salmos. O livro mais citado no Novo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, é o livro de Salmos. Jesus cantou Salmos, e no livro de Salmos nós lemos, louvai ao Senhor com dança. Por 2 vezes Jesus falou sobre dança, e as 2 vezes, olha que legal, sabe qual foi a abordagem dele? Falando de gente mala sem alça que não queria entrar na dança. O irmão mais velho do filho pródigo, que ouviu a música e a dança, porque o povo estava celebrando pelo arrependimento do filho mais novo, tipificando a igreja, celebrando, dançando ao Senhor. E o outro caso, ele falando sobre aquela geração dele, dizendo assim, nós tocamos lamentações, vocês não choraram, tocamos flauta e vocês não dançaram. Falando a respeito da religiosidade podre daquele povo, que não queria entrar na dança. Então experimente. A nossa cultura estraga muito a gente, sabe? E a gente fica assim, eu não sei dançar não. Eu não gosto desse negócio de dançar na igreja, mas muitas vezes quando era do mundo, dançava. Quando estava bêbado, dançava. Vem chacoalhar o esqueleto para a glória de Deus. Louvai ao Senhor com dança. Ministério de dança agora, dá um glória a Deus aí, bem forte. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Irmãos, coisas simples de se ter, coisas simples de se tocar. Você que tem oportunidade de aprender um instrumento, aprenda. Sabe para quê? Porque Jesus merece, porque Ele é digno. Para você tocar para Ele. Que experiência gostosa poder pegar um instrumento novo, aprender e tocar para o Senhor. Estou aprendendo a tocar o ukulele agora, que delícia. Passa um tempão debaixo do firmamento, tocando para Jesus. Que coisa maravilhosa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Você sabe o que são símbolos? São pratos que você bate um no outro assim, ó. Tem uma diferença entre um para outro, eu pesquisei, está relacionado ao formato, mas no fim das contas os dois são extremamente barulhentos. Irmãos, os cultos do Antigo Testamento eram cultos muito barulhentos. Existe uma das festas que acontecem, no livro de Esdras, quando o povo começa a colocar os alicerces do templo, e eles começam a cultuar o Senhor ali. O barulho é tão grande, de gente chorando, de gente gritando para Deus, de alegria. Uns estavam gritando de alegria, outros chorando de tristeza, mas o barulho era tão grande que dava para ouvir numa distância imensa. Uma vez conversando com a irmã, que teve num dos nossos cultos, e mandou um texto para mim com um monte de pergunta sincera, eu respondo quem realmente pergunta, porque quer aprender. E ela perguntando, mas precisa gritar desse jeito, pastor? Que não sei o que, e usou um monte de argumentos, usou até texto bíblico, dizendo lá que não haja gritaria no meio de vós. Um texto que está falando sobre obras da carne lá, que fala de briga entre irmãos, e cita várias coisas que acontecem, e fala gritaria lá no meio. E aí, para responder essa irmã, eu fui pesquisar só no livro de Salmos referências a respeito de grito litúrgico, grito de adoração, tipo, grite ao Senhor bem alto. A palavra clamor significa grito. Irmãos, eu encontrei mais de 50. E depois que eu terminei, eu tenho que parar para fazer as contas de novo, porque eu descobri que a palavra júbilo também é grito. Sabe, a pessoa que gosta muito de futebol e quando o time dela faz um gol, aquele pulo que dá, aquele grito que dá, aquilo é júbilo.
Então quando você lê que jubilaram ao Senhor, eles gritaram assim, comemorando. E olha, gente, se você grita assim porque seu time fez um gol, quando eu falo que Jesus ressuscitou, por que você não dá um grito desse? Quando eu falo que uma pessoa que a gente estava tentando ganhar para Jesus se converteu, teve a sua vida transformada, por que você não jubila? A nossa cultura religiosa, a nossa religiosidade vai estragando aquilo que é tão simples na presença de Deus. E por que gritar se Deus não é surdo, irmãos? Tem bloqueios em nós que estão a nível de alma. Tem coisas que nós precisamos receber de Deus, que os bloqueios estão aqui na nossa mente. O grito não é por causa de Deus, o grito é por causa de nós. Esse contágio que acontece no meio do povo de Deus, no meio dessa gritaria, essas coisas vão quebrando barreiras dentro de nós. E nós fluímos em coisas que não estão a nível de alma, fluímos em coisas que estão a nível de espírito, por conta disso. Então não tenha medo de fazer barulho. Eu vou além, faça barulho. Aprenda a fazer barulho para Deus. Aprenda a levantar um clamor. Quando eu falo levante um clamor, igreja, lembra dessa palavra clamor, é grito. Fala da intensidade que nós nos derramamos na presença dEle. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É assim que termina o nosso salmo. Todo ser que respira, dê aleluia. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E como é que a gente termina um culto desse, meus irmãos? Louvando ao Senhor. Vem ministério de louvor para cá. Vem chofar, vem saltério, vem harpa, símbolos sonoros, símbolos altissonantes, está tudo misturado ali na bateria. Louvai-o ao som do contrabaixo, louvai-o com a guitarra. Pastor, não tem instrumento nenhum aqui não, você tem fôlego? Alguém aí tem fôlego? Então faz barulho para Deus, canta para Ele, canta para Ele. A gente vai cantar 2 canções. Eu mato eles do coração. Vamos começar com Jesus, Filho de Deus. A gente vai começar com uma adoração para você meditar bastante e glorificar bastante. Bota um pedestal para mim. Já te devolvo o violão para a segunda, porque na segunda eu vou pular. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Feche os seus olhos, fique atento aos comandos. Levante as suas mãos a Ele. Isso é um gesto bíblico também, sabia? Aplaudir ao Senhor é um gesto bíblico. Levantar as mãos no santuário é um gesto bíblico de adoração. Vamos procurar fazer 100% o que a Bíblia diz. Levante a sua voz e comece a glorificá-lo. Antes mesmo de entrar a canção, comece a glorificar ao Pai. Comece a fazer barulho para Ele. Eu não sei qual foi a religião que você foi moldado a expressar suas emoções, mas eu convido você a glorificá-lo. Deixou. Aleluia! Aleluia!
Senta aí um pouquinho. Eu fui uma vez pregar num culto de jovens. Convidaram para pregar num culto de jovens. Eu cheguei lá, o pessoal estava cantando assim: dá vontade de pular. E olha que coisa estranha, não tinha ninguém pulando. A música pronta para a festa, para pular na presença de Deus. Os caras falando que tinham vontade de pular e não tinha ninguém pulando. Você sabe o que eu fiz? Fui lá igual um doido, sozinho, comecei a pular. E estou hoje aqui, igual um doido pulando também. Como eu falei, 25% da minha respiração está comprometida, mas ainda não me parou de celebrar o Senhor. E se acontecer algum dia de eu estar completamente parado, eu vou celebrar com um dedinho, assim, ó, se eu mexer o dedinho, meu dedinho vai dançar na presença de Deus. Seja assim. Seja assim. Quanto mais próximo a gente é, nos mínimos detalhes, daquilo que a Bíblia diz de adoração, mais a gente vive essa experiência por completo. Vamos tirando as coisas que foram estragando em nós com o passar dos tempos, das religiosidades, das culturas, das gerações, e vamos voltando para aquilo que é a base da Bíblia. A gente não vai mais cantar nenhuma hoje, apesar da vontade ser grande, mas eu queria só comentar a respeito de uma música, que ela é simples para você exercitar em casa. Todo mundo pulando na presença de Deus. Você olha a música num primeiro momento, você não dá nada por ela. Um cara falando para todo mundo pular na presença de Deus, mas aí você começa a viajar. Os motivos que ele está falando na música. Eu fui lavado, justificado. Quem faz música sobre justificação, meus irmãos? Não é? E ele vai falando sobre a obra de Deus em nós. E começa a falar o porquê de estar pulando. Todo mundo pulando na presença de Deus. Como? O que eu falei? Cabrito, não. Os bezerros. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Traz essa realidade, adoração bíblica. Viva ela completamente, dança na presença de Deus. Se você ainda não consegue fazer isso publicamente, está muito preocupado ainda em passar vergonha, faz em casa, sabe? E vem passar vergonha comigo. E vamos celebrar ao Senhor. Amém?